Esta é a história de Maria Alice, uma menina de 4 anos que carregava no peito uma saudade que não sabia explicar. Uma saudade que doía todo dia, que a fazia inventar brincadeiras onde famílias inteiras moravam juntas, que a deixava quieta quando deveria estar rindo. Esta é também a história de Virgínia e Zé Felipe, dois pais que se amaram intensamente, mas que descobriram que nem sempre amor é suficiente para fazer uma vida funcionar. Dois adultos que tentaram fazer tudo certo após a separação, mantendo a harmonia, respeitando horários, construindo uma rotina que parecia perfeita no papel. Mas às vezes, quando tentamos proteger quem amamos, acabamos perdendo de vista o que eles realmente precisam. Às vezes, na tentativa de fazer a coisa certa, esquecemos de perguntar se estamos fazendo a coisa que faz feliz. Esta é a história de como um bilhete escrito com letra tremida e coração aberto mudou não apenas uma família, mas a própria definição do que significa ser família. É sobre descobrir que o amor não precisa morar na mesma casa para ser verdadeiro e que às vezes as soluções mais simples vêm dos corações mais puros. É a história de uma manhã comum que se tornou extraordinária quando uma mãe encontrou, escondido entre cadernos e lápis de cor, o pedido mais sincero que uma criança pode fazer: "Mamãe, posso visitar o papai todo dia? Eu sinto muita saudade." Era uma manhã de sábado como tantas outras na casa espaçosa e elegante de Virgínia. O sol timidamente se esgueirava pelas cortinas de seda da sala, pintando listras douradas no piso de madeira nobre que Maria Alice tanto gostava de percorrer descalça. O cheiro inconfundível de café recém-passado se espalhava pela casa, misturado com o aroma suave do pão de açúcar que Virgínia havia preparado na véspera. Virgínia se levantou cedo, como sempre fazia. Aos 28 anos, havia aprendido que ser mãe solo significava antecipar cada momento, cada necessidade, cada respiração diferente da filha. Desceu a escadaria de mármore devagar, tentando não acordar Maria Alice, que ainda dormia profundamente no quarto rosa decorado com móveis sob medida e desenhos de unicórnios que ela mesma havia feito. Esta é a história de Maria Alice, uma menina de 4 anos que carregava no peito uma saudade que não sabia explicar, uma saudade que doía todo dia, que a fazia inventar brincadeiras onde famílias inteiras moravam juntas, que a deixava quieta quando deveria estar rindo. Esta é também a história de Virgínia e Zé Felipe, dois pais que se amaram intensamente, mas que descobriram que nem sempre amor é suficiente para fazer uma vida funcionar. Dois adultos que tentaram fazer tudo certo após a separação, mantendo a harmonia, respeitando horários, construindo uma rotina que parecia perfeita no papel. Mas às vezes, quando tentamos proteger quem amamos, acabamos perdendo de vista o que eles realmente precisam. Às vezes, na tentativa de fazer a coisa certa, esquecemos de perguntar se estamos fazendo a coisa que faz feliz. Esta é a história de como um bilhete escrito com letra tremida e coração aberto mudou não apenas uma família, mas a própria definição do que significa ser família. É sobre descobrir que o amor não precisa morar na mesma casa para ser verdadeiro, e que às vezes as soluções mais simples vêm dos corações mais puros. É a história de uma manhã comum que se tornou extraordinária quando uma mãe encontrou escondido entre cadernos e lápis de cor o pedido mais sincero que uma criança pode fazer: "Mamãe, posso visitar o papai todo dia? Eu sinto muita saudade." Era uma manhã de sábado como tantas outras na casa espaçosa e elegante de Virgínia. O sol timidamente se esgueirava pelas cortinas de seda da sala, pintando listras douradas no piso de madeira nobre que Maria Alice tanto gostava de percorrer descalça. O cheiro inconfundível de café recém-passado se espalhava pela casa, misturado com o aroma suave do pão de açúcar que Virgínia havia preparado na véspera. Virgínia se levantou cedo, como sempre fazia. Aos 28 anos, havia aprendido que ser mãe solo significava antecipar cada momento, cada necessidade, cada respiração diferente da filha. Desceu a escadaria de mármore devagar, tentando não acordar Maria Alice, que ainda dormia profundamente no quarto rosa decorado com móveis sob medida e desenhos de unicórnios que ela mesma havia feito. Enquanto preparava o café da manhã na cozinha gourmet, Virgínia permitiu-se um momento raro de silêncio. Nesses instantes, quando a casa ainda estava quieta e o mundo lá fora ainda não havia começado suas demandas, ela conseguia respirar. Conseguia ser apenas Virgínia, não apenas a mãe da Maria Alice ou a ex do Zé Felipe, apenas ela. Mas esse momento de paz foi interrompido pelo som familiar de passinhos correndo pelo corredor. Maria Alice, aos 4 anos, tinha uma energia que parecia infinita. Seus cabelos cacheados sempre estavam despenteados pela manhã, e seus olhos castanhos brilhavam com uma curiosidade que fazia Virgínia se lembrar de si mesma quando criança. "Mamãe!" gritou Maria Alice, correndo para a cozinha e se jogando nos braços de Virgínia. "Sonhei que era um pássaro e voava bem alto." Virgínia sorriu, apertando a filha contra o peito. Era nesses momentos que ela sabia que havia feito a escolha certa. Por mais difícil que fosse criar Maria Alice sozinha,
Por mais que às vezes se sentisse perdida e sobrecarregada, aquele amor puro e incondicional da filha fazia tudo valer a pena. Que sonho lindo, meu amor, e onde você voava? Por toda parte. Vi nossa casa, vi a casa do papai, vi a escola. Mamãe, quando a gente voa, a gente pode visitar todo mundo que a gente ama, né? Virginia sentiu um aperto no peito. Maria Alice sempre encontrava maneiras de mencionar o pai, de conectar seus mundos que, por mais que tentassem manter próximos, às vezes pareciam tão distantes. Virginia e Zé Felipe se conheceram quando ela tinha apenas 19 anos. Ele, 2 anos mais velho, era aquele tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente que entrava. Cantor, compositor, com um sorriso que derretia qualquer coração e uma energia contagiante que fazia Virginia se sentir viva de uma forma que ela nunca havia experimentado. O romance foi intenso e rápido. Em 6 meses estavam morando juntos, em 1 ano estavam noivos, e 2 anos depois Maria Alice nasceu. Mas a vida real, com suas responsabilidades e pressões, acabou mostrando que amor nem sempre é suficiente. A carreira de Zé Felipe estava decolando, shows pelo Brasil inteiro, gravações que duravam madrugadas, uma agenda que não combinava com fraldas sujas e noites mal dormidas. Virginia, por sua vez, havia decidido pausar seus estudos de pedagogia para se dedicar integralmente a Maria Alice, mas acabou se sentindo cada vez mais sozinha. As brigas começaram pequenas. Um show que ele esqueceu de avisar, uma noite que ela passou sozinha com Maria Alice doente, uma conversa que eles nunca conseguiam terminar porque sempre havia algo mais urgente na agenda dele. O amor estava lá, pulsando forte, mas a vida estava se desfazendo. A separação aconteceu quando Maria Alice tinha 2 anos. Não houve gritos ou escândalos. Houve lágrimas, muitas lágrimas, e uma conversa dolorosa, onde os dois reconheceram que não estavam conseguindo ser a família que Maria Alice merecia. A gente se ama, Zé, Virginia havia dito naquela noite, segurando as mãos dele enquanto Maria Alice dormia no quarto ao lado. Mas a gente não está conseguindo viver juntos. Eu sei, ele respondeu, a voz embargada. Mas prometo que vou ser o melhor pai que eu puder ser para ela. E ele cumpriu a promessa. Mesmo separados, Zé Felipe nunca deixou de estar presente na vida de Maria Alice. Visitava sempre que podia. Levava ela para passeios. Dormia com ela em casa algumas vezes. Mas Virginia sabia que não era suficiente. Para Maria Alice não era suficiente. Nos últimos meses, Virginia havia notado mudanças sutis em Maria Alice. A menina, que sempre foi falante e expressiva, às vezes ficava quieta demais. Havia dias em que ela brincava sozinha por horas, inventando conversas com bonecas que ela chamava de papai e mamãe, encenando famílias completas que viviam na mesma casa. Virginia tentava conversar com ela sobre isso, mas Maria Alice sempre dizia que estava tudo bem. Era uma criança inteligente e sensível, e Virginia suspeitava que ela não queria magoar nenhum dos pais expressando o que realmente sentia. Naquela manhã específica, enquanto tomavam café da manhã juntas, Virginia notou que Maria Alice estava particularmente pensativa. Ela mexia o leite com achocolatado sem realmente beber, e seus olhos pareciam perdidos em algum lugar distante. "O que você está pensando, princesa?" Maria Alice levantou os olhos, e por um momento Virginia viu uma profundidade ali que não deveria existir nos olhos de uma criança de 4 anos. "Mamãe, por que as famílias não moram todas juntas?" A pergunta pegou Virginia desprevenida. Ela havia preparado muitas respostas para muitas perguntas que sabia que viriam, mas aquela, feita com tanta simplicidade e sinceridade, a deixou sem palavras. "Bem, meu amor, às vezes os adultos, às vezes é melhor assim. Mas isso não significa que a gente se ama menos, ou que você tem menos família. Você tem uma família que te ama muito, só que ela é um pouco diferente." Maria Alice assentiu, mas Virginia percebeu que a resposta não havia satisfeito completamente a curiosidade da filha. O dia seguiu sua rotina normal. Virginia levou Maria Alice para a aula de balé, depois foram ao mercado, brincaram no parque. Mas havia algo no ar, uma tensão sutil que só mães conseguem perceber. Era como se Maria Alice estivesse guardando algo importante para dizer, mas não soubesse como. Por volta das 3 da tarde, a campainha tocou. Virginia nem precisou olhar pela janela para saber quem era. Maria Alice saiu correndo da sala, gritando, "Papai", de uma forma que sempre fazia o coração de Virginia se apertar um pouco. Zé Felipe estava na porta com aquele sorriso característico, carregando uma sacola com presentes que Virginia sabia que eram desnecessários, mas que ele sempre trazia. Maria Alice se jogou nos braços dele com toda a força de seus 4 anos, e por um momento, vendo os dois juntos, Virginia sentiu aquela pontada familiar de nostalgia. "Oi, Vir", Zé Felipe cumprimentou, usando o apelido que só ele usava. "Vim buscar a princesa para nosso passeio especial."
Virginia sorriu, tentando ignorar o aperto no peito que sempre sentia nesses momentos. Eram encontros marcados por amor, mas também por uma melancolia que ela não conseguia nomear. Ela está te esperando desde cedo. Não falou de outra coisa. Zé Felipe se abaixou para ficar na altura de Maria Alice. E então, princesa, o que vamos fazer hoje? Sorvete, ela gritou pulando. E parquinho e tirar foto. Tudo isso? Nossa, vai ser um dia corrido então. Ele riu levantando ela no colo. Você se comportou bem com a mamãe? Sempre me comporto, Maria Alice respondeu com a seriedade que só crianças conseguem ter. Virginia arrumou a mochila pequena de Maria Alice, colocando protetor solar, uma água, e aquela boneca que ela nunca saía sem. Enquanto fazia isso, observava a interação entre pai e filha. Havia uma conexão ali que era inegável, um entendimento mútuo que a emocionava e a angustiava ao mesmo tempo. Volto antes do jantar, Zé Felipe disse, já se dirigindo para a porta com Maria Alice na mão. Cuidem-se, Virginia respondeu, acenando da entrada da mansão enquanto os via entrando no carro de luxo. Maria Alice acenou vigorosamente pela janela traseira, seu sorriso iluminando o rosto inteiro. E Virginia ficou ali, na entrada da mansão, até o carro desaparecer na esquina, carregando consigo a parte mais importante de sua vida. No carro, Maria Alice estava mais tagarela que o normal. Contava para Zé Felipe sobre a escola, sobre a professora nova, sobre o desenho que havia feito da família deles. Zé Felipe escutava tudo com atenção, fazendo perguntas e comemorando cada pequena conquista dela. Eles foram primeiro à sorveteria preferida de Maria Alice, um lugar pequeno e colorido onde ela sempre pedia o mesmo sabor, morango com granulado. Zé Felipe pedia chocolate, e eles sempre dividiam. Papai, Maria Alice disse, lambendo o sorvete devagar, você gosta de morar sozinho? A pergunta pegou Zé Felipe de surpresa. Ele parou de comer seu sorvete e olhou para a filha, tentando decifrar o que estava por trás daquela pergunta. Por que você quer saber, princesa? Só quero saber. Eu não gostaria de morar sozinha. Eu gosto de ter gente por perto. Zé Felipe sentiu o coração apertar. Eu tenho você, meu amor. E tenho a mamãe também, mesmo que a gente não more junto. A família da gente só é um pouco diferente. Maria Alice assentiu, mas ele percebeu que havia mais coisa na cabeça dela. Depois da sorveteria, foram ao parque. Era um lugar especial para os dois, onde Zé Felipe havia levado Maria Alice desde pequena. Ela correu para o balanço, seu brinquedo preferido, e ele a empurrou devagar, os dois conversando sobre tudo e nada. Foi ali, no balanço, que Maria Alice soltou a frase que deixaria Zé Felipe sem dormir nas próximas semanas. Papai, eu gosto muito de ficar com você. Queria ficar com você todo dia. Posso? Zé Felipe parou de empurrar o balanço. O mundo pareceu ficar em silêncio por um momento. Ele olhou para a filha, viu a sinceridade total nos olhos dela, e sentiu como se alguém tivesse apertado seu coração com força. Mas você mora com a mamãe, meu amor. Ele respondeu, tentando manter a voz firme. E a gente pode se ver sempre que quiser. Não precisa ser todo dia, né? Maria Alice virou no balanço para olhar para ele. Mas eu sinto saudade todo dia, papai. Quando eu acordo, eu quero te contar meus sonhos. Quando eu vou dormir, eu quero que você me conte história. É ruim sentir saudade todo dia. As palavras da filha atingiram Zé Felipe como um soco no estômago. Ele se abaixou e abraçou Maria Alice, tentando esconder as lágrimas que começavam a formar em seus olhos. Eu também sinto saudade todo dia, princesa. Todo dia. Eles ficaram abraçados assim por um longo tempo. Pai e filha compartilhando uma dor que nenhum dos dois sabia exatamente como curar. O resto do passeio foi mais silencioso. Eles tiraram fotos, como sempre faziam, sorriram para a câmera, brincaram na gangorra. Mas havia algo diferente no ar, uma honestidade nova que havia sido exposta e que mudava a dinâmica entre eles. Quando voltaram para casa, Maria Alice estava mais quieta que o normal. Ela se despediu do pai com um abraço apertado e demorado, sussurrando algo no ouvido dele que Virginia não conseguiu escutar. Zé Felipe, por sua vez, estava visivelmente emocionado. Quando entregou Maria Alice para Virginia, ela percebeu que seus olhos estavam vermelhos. Tudo bem? Ela perguntou. Tudo, ele respondeu. Mas Virginia conhecia Zé Felipe bem demais para acreditar naquela resposta. Papai vai embora agora, Maria Alice disse, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Mas a gente se vê logo, princesa, Zé Felipe respondeu, se abaixando para beijar a testa da filha. Quando? Em breve. A gente sempre se vê em breve. Maria Alice assentiu, mas Virginia percebeu que a resposta não a havia satisfeito. Depois que Zé Felipe foi embora, Virginia tentou retomar a rotina normal. Deu banho em Maria Alice, preparou o jantar, assistiram um filme juntas no sofá, mas ela notou que Maria Alice estava diferente, mais introspectiva, mais pensativa.
Meu amor, aconteceu alguma coisa com o papai hoje? Não, mamãe. A gente se divertiu muito. Então por que você está tão quietinha? Maria Alice se aconchegou mais nos braços de Virgínia. Mamãe, é normal sentir saudade todo dia? A pergunta fez Virgínia parar tudo o que estava fazendo. Ela olhou para a filha, viu a vulnerabilidade nos olhos dela e sentiu o coração se partir. Às vezes, meu amor, quando a gente ama muito alguém, é normal sentir saudade. Eu sinto saudade do papai todo dia. É isso normal? Virgínia abraçou Maria Alice mais forte. É normal, princesa. E não há nada de errado com isso. Mas dói, mamãe. Saudade dói. Virgínia sentiu as lágrimas chegarem aos seus olhos. Eu sei, meu amor. Eu sei que dói. Elas ficaram assim, abraçadas no sofá, dividindo uma dor que Virgínia não sabia como curar. Depois de um tempo, Maria Alice adormeceu nos braços da mãe e Virgínia a levou para o quarto. Enquanto arrumava Maria Alice na cama, observou o rosto sereno da filha dormindo. Havia uma inocência ali que ela queria proteger, mas também havia uma complexidade emocional que a assustava. Maria Alice estava crescendo, estava entendendo coisas, estava sentindo coisas que uma criança de 4 anos não deveria ter que sentir. No dia seguinte, domingo, Maria Alice acordou mais animada. Tomaram café da manhã juntas, brincaram, assistiram desenho animado. A rotina parecia ter voltado ao normal e Virgínia começou a se sentir mais tranquila. À tarde, enquanto Maria Alice brincava no quarto, Virgínia decidiu arrumar a mochila da escola para o dia seguinte. Era uma tarefa que ela sempre fazia no domingo à noite, preparando tudo para que a semana começasse organizada. Ela pegou a mochila rosa de Maria Alice e começou a tirar os cadernos, os lápis coloridos, as folhas de desenho que sempre vinham amassadas e cheias de criatividade. Era sempre um prazer ver os desenhos de Maria Alice, suas tentativas de escrita, seus pequenos progressos. Mas naquele dia, no meio de todos aqueles papéis, havia algo diferente. Uma folha dobrada cuidadosamente, com a letra tremida e infantil que Virgínia conhecia tão bem. Virgínia abriu a folha, e o que viu a fez sentar pesadamente na cama. Mamãe, posso visitar o papai todo dia? Eu sinto muita saudade. Virgínia leu a frase uma vez, depois outra, e outra. A letra estava um pouco tremida, como se Maria Alice tivesse hesitado várias vezes antes de escrever cada palavra. Havia pequenas correções, lugares onde ela havia apagado e reescrito. Era claramente algo que ela havia pensado muito antes de colocar no papel. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que Virgínia se desse conta. Ela segurou o papel com as 2 mãos, como se fosse o documento mais importante do mundo. E talvez fosse. Aquele pequeno bilhete não era apenas um pedido. Era o coração de Maria Alice completamente exposto, sem filtros, sem proteções. Era uma criança de 4 anos tentando encontrar uma solução para uma dor que ela mal conseguia compreender. Era amor puro, saudade verdadeira, vulnerabilidade total. Virgínia chorou como não chorava há muito tempo. Chorou pela filha, que carregava um peso que não deveria carregar. Chorou por si mesma, por não ter percebido a profundidade do sofrimento de Maria Alice. Chorou por Zé Felipe, que ela sabia que também sentia essa saudade todos os dias. Chorou pela família que eles poderiam ter sido, pela família que talvez ainda pudessem ser. Ela releu o bilhete mais uma vez, gravando cada palavra na memória. Posso visitar o papai todo dia? A pergunta era tão simples, tão direta, tão honesta. Era uma criança pedindo permissão para amar livremente, para não ter que dividir seu coração em horários marcados. Virgínia ficou parada por um longo tempo, segurando o bilhete e tentando processar tudo o que estava sentindo. A casa estava silenciosa. Maria Alice ainda brincava no quarto, alheia ao terremoto emocional que suas palavras haviam causado. Finalmente, Virgínia pegou o celular com as mãos tremendo. Ela precisava ligar para Zé Felipe. Não podia guardar aquilo para si. Não era justo com nenhum dos 3. O telefone tocou 3 vezes antes dele atender. Oi, Vir, tudo bem? Virgínia tentou falar, mas não conseguiu. Sua voz estava completamente embargada pela emoção. Vir, o que aconteceu? A Maria Alice está bem? Está, Virgínia conseguiu dizer finalmente. Zé, você precisa ver o que a Maria Alice escreveu. Eu acho que a gente precisa conversar. O que ela escreveu? Você está me assustando. Vou mandar uma foto. Só olha com calma, ok? Virgínia tirou uma foto do bilhete e mandou para Zé Felipe. Do outro lado da linha, houve um silêncio que durou uma eternidade. Meu Deus, ele sussurrou finalmente. Zé, ela escreveu isso quando? Não sei, encontrei agora na mochila dela. Mas, ontem ela me perguntou se era normal sentir saudade todo dia. E no parque, o que ela te disse? Zé Felipe contou sobre a conversa no balanço, sobre o pedido simples e devastador de Maria Alice. Virgínia escutou tudo em silêncio, sentindo o coração se partir um pouco mais a cada palavra. A gente precisa conversar pessoalmente, Virgínia disse. Hoje, já estou indo.
Zé Felipe chegou em menos de uma hora. Virgínia nunca havia visto tanta emoção no rosto dele. Eles se sentaram na varanda, longe de Maria Alice, que continuava brincando no quarto. Eu não sabia que estava tão difícil para ela, Zé Felipe disse, segurando o bilhete com o mesmo cuidado que Virgínia havia segurado. Eu também não. Quer dizer, eu percebia que ela estava diferente, mas nunca imaginei que fosse tão profundo assim. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos e culpas. A gente achou que estava fazendo o melhor para ela, Virgínia continuou, tentando manter uma rotina, não brigar na frente dela, fazer com que ela se sentisse amada pelos dois, mas talvez a gente estivesse pensando mais na gente do que nela, Zé Felipe completou. Era uma admissão dolorosa, mas necessária. Os dois tinham se focado tanto em manter a paz, em evitar conflitos, em fazer a coisa certa que haviam perdido de vista o que Maria Alice realmente precisava. O que ela estava te dizendo ontem no ouvido quando se despediu? Zé Felipe suspirou profundamente. Ela disse, papai, eu queria que você dormisse aqui hoje. E quando eu expliquei que não podia, ela disse, então eu quero dormir na sua casa amanhã. Virgínia sentiu as lágrimas voltarem. Ela só quer uma família, Zé. Ela só quer ter os dois pais dela por perto, sem ter que escolher, sem ter que sentir saudade. E por que ela não pode ter isso? A pergunta foi feita com tanta simplicidade que pegou Virgínia desprevenida. Por que Maria Alice não podia ter isso? Qual era realmente o impedimento? A gente não deu certo como casal, Zé, mas a gente nunca parou de dar certo como pais. Era verdade. Por mais que o relacionamento amoroso entre eles tivesse acabado, eles sempre conseguiram conversar sobre Maria Alice, sempre conseguiram tomar decisões juntos sobre ela, sempre se respeitaram como pais. O que você está sugerindo? Zé Felipe olhou nos olhos de Virgínia. Não estou sugerindo que a gente volte. Não como casal, mas e se a gente encontrasse uma forma de dar para Maria Alice o que ela está pedindo? Como? Casas próximas, visitação livre. Ela poderia ir e vir quando quisesse, dormir onde se sentisse mais confortável, não ter que escolher. Virgínia considerou a ideia. Era radical, era diferente de tudo que ela havia imaginado. Mas quando pensava no bilhete de Maria Alice, quando lembrava da tristeza nos olhos da filha, começava a fazer sentido. Você compraria uma casa perto daqui? Claro, sem hesitar. Se for o que a nossa filha precisa, eu faço qualquer coisa. A conversa durou horas. Eles discutiram logística, emoções, medos. Virgínia tinha medo de que fosse confuso para Maria Alice. Zé Felipe tinha medo de que não funcionasse e acabasse machucando ainda mais a filha. Mas os dois tinham certeza de uma coisa: não podiam ignorar o pedido desesperado de Maria Alice. Vamos conversar com ela, Virgínia disse finalmente. Vamos explicar que lemos o bilhete e que queremos entender melhor o que ela precisa. Eles chamaram Maria Alice para a sala. Ela veio correndo como sempre, mas parou quando viu os dois sentados juntos no sofá. Havia algo na expressão deles que a fez ficar séria. Maria Alice, Virgínia começou. A mamãe encontrou um bilhete seu na mochila. O rosto de Maria Alice ficou vermelho imediatamente. Ela abaixou a cabeça como se estivesse em apuros. Meu amor, você não está em apuros, Zé Felipe disse rapidamente. A gente só quer conversar sobre o que você escreveu. Maria Alice levantou os olhos devagar. Vocês não ficaram bravos? Não, princesa. A gente ficou triste porque você está sentindo saudade, e a gente não sabia. É que eu não queria que vocês ficassem tristes também. Virgínia abriu os braços e Maria Alice correu para eles. Os três ficaram abraçados no sofá, e pela primeira vez em muito tempo, Virgínia sentiu que eles pareciam uma família de verdade. Maria Alice, Virgínia disse, me explica uma coisa. Quando você escreveu que queria visitar o papai todo dia, como você imagina que seria? Maria Alice pensou por um momento. Eu podia tomar café da manhã com você, mamãe, e almoçar com o papai, ou dormir na casa do papai quando eu quisesse, ou quando eu tivesse medo do escuro. E o papai podia vir jantar aqui às vezes. Era tão simples na cabeça dela. Não havia complicações, não havia logística complexa. Era apenas uma criança querendo ter acesso livre ao amor dos dois pais. E se a gente encontrasse um jeito de fazer isso acontecer? Zé Felipe perguntou. Os olhos de Maria Alice se iluminaram de uma forma que Virgínia não via há meses. Vocês iam fazer isso, de verdade? Se for isso que você quer, e se for o que vai te fazer feliz, a gente vai tentar, Virgínia disse. Maria Alice se jogou nos braços dos dois com tanta força que quase os derrubou do sofá. Eu amo vocês tanto. Nos dias que se seguiram, Virgínia e Zé Felipe começaram a colocar o plano em ação. Zé Felipe encontrou uma mansão a apenas 2 quadras da casa de Virgínia. Era moderna e elegante, com uma área de lazer completa onde Maria Alice poderia brincar à vontade. Eles estabeleceram regras simples. Maria Alice poderia escolher onde queria dormir a cada noite. Ela poderia ir de uma casa para outra livremente durante o dia.
Os dois pais estariam sempre disponíveis para ela, independentemente de onde ela estivesse. Não foi fácil no começo. Havia logística para acertar, emoções para processar, uma nova dinâmica para aprender. Mas a transformação em Maria Alice foi imediata e impressionante. Ela voltou a ser a criança falante e energética que sempre havia sido. Seus desenhos na escola voltaram a mostrar famílias completas. Ela parou de perguntar sobre saudade. No primeiro dia em que a nova rotina começou, Maria Alice tomou café da manhã com Virgínia. Passou a tarde na casa de Zé Felipe e voltou para jantar com Virgínia. À noite ela pediu para dormir na casa do pai. Mamãe, você vai sentir saudade? Ela perguntou quando Zé Felipe veio buscá-la. Vou, Virgínia respondeu honestamente. Mas é uma saudade boa porque eu sei que você está feliz e que a gente se vê amanhã. E eu posso voltar se eu quiser? Sempre. A casa da mamãe é sempre sua casa, não importa onde você esteja. Passaram-se algumas semanas. A nova dinâmica não apenas funcionou, mas floresceu de uma forma que nenhum dos três havia imaginado. Maria Alice estava visivelmente mais feliz, mais segura, mais equilibrada. Virgínia descobriu que não sentir que precisava ser mãe e pai ao mesmo tempo a fez uma mãe melhor. Ela podia ter momentos para si, podia sair à noite sabendo que Maria Alice estava bem cuidada, podia ser apenas Virgínia quando precisava. Zé Felipe, por sua vez, descobriu a paternidade de uma forma completamente nova. Não eram apenas visitas marcadas ou fins de semana especiais. Era a vida real com tarefas de casa, birras, noites mal dormidas e toda a beleza bagunçada de ser pai de verdade. E os dois descobriram que conseguiam ser amigos, não como ex-casal tentando manter a paz, mas como pessoas que se respeitavam genuinamente e que tinham um projeto comum, a felicidade de Maria Alice. Houve momentos difíceis, claro. Dias em que Maria Alice testava os limites, querendo ver se as regras ainda valiam. Noites em que Virgínia se sentia sozinha e questionava se havia feito a coisa certa. Manhãs em que Zé Felipe se sentia sobrecarregado e saudoso da liberdade que havia perdido. Mas sempre que esses momentos chegavam, eles se lembravam do bilhete. Daquelas palavras escritas com a letra tremida de uma criança que só queria amar e ser amada sem complicações. Virgínia guardou o bilhete de Maria Alice em uma caixa especial, junto com outras lembranças importantes. Às vezes, quando estava organizando as coisas, ela o relia e se lembrava de como aquelas palavras simples haviam mudado a vida de todos eles. Maria Alice havia se tornado uma criança ainda mais confiante e segura. Ela falava sobre sua família com orgulho, contando para qualquer um que quisesse ouvir como ela tinha 2 casas e como isso a fazia se sentir a menina mais sortuda do mundo. E os três haviam aprendido uma lição que levariam para sempre. Às vezes, as soluções mais simples são as que vêm do coração. Às vezes, uma criança consegue ver com mais clareza do que qualquer adulto. E sempre o amor encontra um jeito de crescer e se multiplicar quando a gente para de tentar controlá-lo e simplesmente permite que ele exista. O bilhete de Maria Alice continuou guardado na caixa, mas suas palavras ecoavam todos os dias na vida deles. Posso visitar o papai todo dia? Eu sinto muita saudade. A resposta havia se tornado: sim, meu amor, você pode, sempre pode. E assim uma família foi redefinida não pelo que estava quebrado, mas pelo que estava funcionando. Não pela estrutura que seguia, mas pelo amor que a sustentava. Não pelas regras que obedecia, mas pela felicidade que criava. Porque no final das contas, lar não é onde você mora, é onde seu coração pode estar livre para amar sem medo, sem limitações, sem horários marcados. E Maria Alice havia ensinado a todos eles que o amor verdadeiro não se divide, ele só cresce. E naquele dia, eles entenderam juntos que amor de verdade não se divide, ele só cresce.